pessoal, o professor Marco Ferrari aqui diretamente da Loga, hoje para passar uma dica muito importante para você. Você fica aí refém desses sites que ficam fazendo ciclos de estudos. O que a gente vai passar aqui na Loga para você é como montar um ciclo de estudos para qualquer que seja o concurso, não importa a quantidade de matérias, não importa o peso, não importa os pontos que elas representem na sua prova, a gente vai montar um ciclo de estudos e passar para vocês como que ele funciona. Bom, primeiramente, qual que é a discussão que você tem que entender aqui? A diferença entre um ciclo e um plano de estudos. O plano de estudos nada mais é do que uma semana de domingo a domingo, dividida em horas, e onde você vai colocar em cada hora do dia que matéria você vai estudar. Qual que é o grande problema do plano de estudos? Primeiramente, é que ele vai servir somente para quem tem aquela rotina. Então, normalmente, os planos de estudos vão de 7 da manhã às 11 da noite. Se você tem uma rotina que não cabe nesse plano de estudos, você não vai conseguir aplicar, então ele não serve para todo mundo. Já o ciclo de estudos não, ele vai simplesmente representar para você qual matéria você deve estudar no próximo tempo livre que você tiver. Então, ao montar esse ciclo de estudos, não importa se você vai estudar português de madrugada, ou se você vai estudar português às 7 horas da manhã, logo quando você acordar, certo? Por isso que eu sempre prefiro falar de ciclo de estudos e não tanto de plano de estudos, porque o plano de estudos acaba sendo muito personalizado, certo? Maravilha. O que você vai precisar para montar o seu ciclo de estudos? Obviamente, o rol de disciplinas que vão aparecer na sua prova, a quantidade de questões que, via de regra, aparecem no edital. E para quem está estudando para uma matéria, uma prova que ainda não saiu o edital, você pega a prova anterior. Então, a quantidade de questões, o peso de cada matéria e a multiplicação da quantidade de questões com o peso vai te dar determinado número de pontos para aquela prova. Bom, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, onde eu tenho português, matemática, constitucional, direito administrativo, administração, atualidades e civil. Vamos supor, pessoal, que para a matéria de português eu tenha lá uma quantidade de 20 questões. Para a matéria de matemática eu tenha 10 questões, para a matéria de constitucional mais 10 questões, para a matéria de administrativo mais 10 questões, administração eu tenha 20, atualidades mais 20 e, por último, civil eu tenha 10 questões. O que você consegue perceber aqui é que eu vou ter 100 questões. Cuidado, pessoal, não confundir questões com número de pontos. Para que a gente pudesse facilitar o nosso estudo, eu vou botar um peso 1. Então você vai botar aqui vezes 1. Mas não é incomum você perceber na sua prova que talvez as específicas tenham peso 2. O que eu faço aqui, Marco? Ao invés de multiplicar todas por 1, você vai multiplicar a parte das específicas ou a parte das questões que tenham peso 2. E aqui você vai perceber que a gente vai ter 100 pontos. Nesse caso, a gente vai ter 100 pontos a serem disputados. O que esse ciclo de estudos vai desenhar para você? Ele vai desenhar para você, desses 100 pontos, qual é a proporção que vai aparecer na sua prova. Ao perceber qual é a proporção que vai aparecer na sua prova, você vai combinar no seu ciclo de estudos. Agora, é necessário saber quantas horas você tem, certo? Eu vou colocar um ciclo básico de 20 horas, certo? Eu vou colocar um ciclo de 20 horas. Bom, aqui ficou fácil de a gente fazer porque você vai usar uma regra de 3, certo? Você vai pensar o seguinte, se 100 pontos é o máximo, ele vai representar 20 horas, certo? Então você vai colocar, se a quantidade de pontos representa a quantidade máxima de horas, a porcentagem de 20 vai representar quantas horas de estudo. Essa é a regra que você vai aplicar para todas as matérias, certo? Quantidade de pontos que aquela matéria representa, ela vai significar a porcentagem de horas que você vai estudar. Bom, aqui você vai perceber que se eu tenho 100 pontos e essa matéria, como português, tem 20 questões, logo eu tenho 20% da prova aqui. Quantas horas de português eu vou ter que estudar nesse caso? 20% de 20 horas. Concorda comigo que seriam 4 horas de estudo? A mesma regra você vai aplicar com matemática, já que matemática representam 10 questões, você vai ter 2 horas de estudo. Mesma coisa vai se aplicar a constitucional, 2 horas de constitucional. Mesma coisa vai se aplicar a direito
administrativo. Na hora da administração, a gente vai retomar as 4 horas que a gente tinha aqui, as 4 horas. Mesma coisa, a gente vai aplicar em atualidades, 4 horas. E, por fim, mais 2 horas de direito civil. Marco, como que eu vou compor essas minhas horas? Como que eu vou compor essas minhas horas? Você vai fazer a seguinte composição. Começou português, então 1 hora de estudo de português. Passou essa 1 hora de estudo de português, você passa para estudar 1 hora de matemática. Passou a hora de matemática, 1 hora de constitucional e assim sucessivamente, certo? Você nunca estuda mais de 1 hora uma mesma matéria, você vai pulando. O que vai acontecer? Na terceira rodada, você já vai ter estudado todas as matérias de 2 horas. Você concorda comigo? Aí você vai ficar estudando somente as matérias de 4 horas. Você vai estudar mais as matérias que representam uma maior quantidade de questões na sua prova e menos as matérias que representam uma menor quantidade da sua prova. Por que isso, pessoal? Porque não faz sentido você estudar ao mesmo tempo para todas, já que o grau de cobrança não vai ser igual. É isso que o ciclo de estudos vai te dar. Ele vai racionalizar o uso. Ah, Marco, mas ao invés de 20 horas, eu tenho 40 horas. Maravilha, você vai dobrar o ciclo de estudos. Em 1 semana você vai vencer ele 2 vezes. Marco, ao invés de 20 horas, eu tenho 10 horas. Maravilha, ao invés de você demorar 1 semana para vencer as 20 horas, você vai precisar de 2 semanas. Isso vai se adaptar a qualquer rotina. E de novo eu lembro, não importa se você vai estudar essa sua 1 hora de português às 8 horas da manhã, de sábado, à 1 da madrugada, de sexta, não importa, porque isso é um ciclo de estudos, não é um plano de estudos, certo? Então, essa é a grande intenção. A cada hora passada, você vai pular para a próxima matéria, certo? Fica aqui o meu convite para que você assista também as nossas temáticas, lá onde a gente falou sobre técnicas de estudo. Lá você vai aprender como aplicar as técnicas de estudo dentro desse ciclo. Valeu? Um grande abraço do professor Marco Ferrari, continue com a gente aqui na Loga e até a próxima. Tchau, tchau!